Barraco circulando. Oferecimento Savenhago, o menor preço e muito mais. Aí foi que o barraco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Olá, sejam todos bem-vindos. No oferecimento dos melhores patrocinadores da TV de Araraquara, está no ar mais um Barraco Circulando. Agradecer de coração os e-mails do Barraco semana passada, que a gente teve aqui o Beto. Foi um e-mail muito legal, o vídeo emocionante. Beto, sucesso e como diz no Barraco, novas aventuras vêm por aí. Muito bem. Barraco dessa semana é quase um programa Seu Direito. A gente está recebendo aqui Dr. Paulo Fernando Ortega Bosque Filho. Doutor, seja bem-vindo à TV Circulando. Muito obrigado. Dr. Paulo, que é presidente do sindicato, né? Sim, presidente do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. Muito bem, vamos falar sobre isso. E também estamos cá recebendo Dr. Rolando, que se llama? Pérez de Alejo Balmaceda. Rolando Arturo Pérez de Alejo Balmaceda. Rolando Arturo Pérez de Alejo Balmaceda. ¿Cómo está en español? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Después de enganar? Algo. ¿Pasa la frontera de Cuba? Oh, no, muy fácil pasar la frontera de Cuba. Sim. Com visa, tranquilo. Bom, qual que é o motivo da presença desses dois aqui? Paulo Ortega esteve em Cuba participando de um congresso internacional, não é isso? De direito. Sim. Conta pra gente, o que foi isso? Por 2 vezes a gente teve uma participação do Sindicato dos Advogados e também da Federação Nacional dos Advogados. Sim. No Congresso Internacional em Havana. E desse convívio surgiu o interesse também e a abertura para os advogados brasileiros participarem em Cuba, com temas também muito ocasionais entre os dois países. E uma conversa com o Dr. Ariel Mantecon, que é o presidente da Organização Nacional de Bufetes Coletivos em Cuba, foi destinado esse acordo de cooperação com o Sindicato dos Advogados, no intuito da gente fazer uma cooperação de estudos e conhecimentos da parte de direito de Cuba e do Brasil. E Sim. Nesse acordo, eu fui nomeado representante dos advogados cubanos no Brasil e também foi vinculada a vinda do Dr. Rolando para estar promovendo palestras sobre o sistema judiciário em Cuba e direitos humanos e também para a gente fazer uma divulgação do congresso desse ano, em outubro, que vão ser do dia 19 a 23 de outubro, em Havana. Em Havana? Sim. Pô, quem sabe eu não vou nesse congresso? Porque eu sou bacharel em Direito. Sim. Mas voltando um pouquinho, depois a gente vai falar com o Dr. Rolando daqui a pouco, como é que é a história do sindicato? Também é importante falar isso, porque o sindicato foi um ganho, é uma força a mais para os advogados, né? Sim, com certeza. O sindicato ele veio para suprir justamente a falta que existia, uma lacuna do sindicato estadual aqui no interior de São Paulo. Sim. E em várias tratativas dentro da Federação Nacional dos Advogados foi verificada a necessidade de ter um amparo melhor para esses advogados empregados no interior e com forças conjuntas de advogados acabamos fundando o sindicato, conseguindo apoio de outras entidades nessa etapa. O sindicato ele já existia no nível Brasil. Na verdade não, Valmir. O sindicato existia a nível estadual. Estadual. Só que não atendia O a interior. nossa demanda do interior. Seccional aqui. Mais ou menos. A gente pode chamar de seccional? Não, porque o sindicato ele trabalha com base territorial. Sim. A seccional seria da cidade, né? Sei. E o nosso sindicato, no caso, é intermunicipal. A gente Quantas cidades? Tem mais ou menos quase umas 300. Quantos advogados filiados? A gente já está com um número bastante expressivo. Ao certo, assim, eu não tenho como te falar, porque está sendo todo o registro e inscrição dos advogados é feito pelo site. Tá. Então a gente está associando muitos advogados, até a vinda do Dr. Rolando também já está tendo muita procura, porque o que acontece é que vivemos hoje, no panorama do interior, uma situação muito desgastante, até dos advogados empregados, as grandes bancas de escritórios de advocacia e também as próprias empresas. E o sindicato vem nessa vertente de tentar melhorar as condições de trabalho desses advogados, como também o piso salarial, entre outras questões trabalhistas. Há quanto tempo já tem o sindicato no interior aqui, Paulo? Praticamente uns 5 anos. Praticamente uns 5 anos. Sim. Eu me lembro que você postou com muita felicidade essa conquista para os advogados, né? Sim. Posso fazer uma pergunta para você, assim, para dar uma cutucada? Claro. O que você acha do exame da OAB? Olha, Valmir, eu penso que
É necessário o exame, eu sou favorável ao exame porque é uma forma de estar selecionando pessoas que estão aptas ao nosso mercado. O mercado hoje do advogado é muito restrito, tem muito profissional, as oportunidades também não são mais as mesmas, né? Então eu penso que o exame, de certa forma, ele previne e ajuda também a selecionar o bom profissional dentro da sociedade, dentro do ambiente da advocacia. Tá, mas você não vai concordar comigo que o cara é relapso durante 5 anos do curso de Direito, aí ele estuda 6 meses em um cavalo e passa no exame? Não serve muito de mérito? E eu conheço gente que era assim, estava entre os 10 melhores alunos da sala da faculdade. Sim. E por ser um cara nervoso, ansioso, não passou no OAB. Não, passou. Depois de 3, 4 vezes passou, mas de primeiro não passou. Sim. E eu conheço gente que mal ia na faculdade, o cara só sabia a marca de cerveja, estudava, passou na primeira prova e tá advogando aí. Enfim, você não acha que de repente não é uma maneira certa, não é uma régua, de repente aí 3 anos como uma residência na medicina, mudar um pouco esse formato? Olha, Valmir, eu penso que o exame ele é necessário. Eu não sou contra o exame. Sim, como eu até te falei, no intuito de selecionar melhor quem que está dentro do órgão de classe, esse advogado que vai trabalhar. Eu também não vou falar para você que ele é um exame que 100% vai avaliar uma pessoa que fez 5 anos. Que é o método correto, né? Sim, porque dentro do curso de Direito são muitos anos. Então, como você mesmo falou, tem afortunados aí que conseguem não estudar, estudar 6 meses, como tem gente que estudou muito, mas eu acho que é uma forma de você melhorar e filtrar o profissional dentro da sociedade e na própria advocacia. Você está formado há quantos anos, Paulo? Eu já estou há 7. Há 7 anos, né? Acho que a gente se formou junto, né? Do 2008, sua turma? A minha turma foi de 2007. 1 ano antes de mim. Sim, eu me formei na Faculdade Escola em Ribeirão Preto. Muito bom. Bom, e aí hoje o Dr. Rolando está gostando acá de Araraquara? Muy bien, muy bien. bueno. Muy bien recibido. Sí, muy bien recibido. Desde el día 15 llegamos aquí a Brasil, por Río de Janeiro. Estuvimos varios días en Copacabana, en Río. Disfrutamos de la playa, del Cristo de Río. Está corado, sí, está corado. Muy bien lo pasamos todo. Y ya en Río tuvimos una serie de reuniones, en primer lugar con Paulo Lins, un importantísimo abogado brasileño. Ya luego fuimos a Sao Paulo, tuvimos ahí entrevistas con la revista Bella. ¿La primera vez a Brasil? Es la primera vez que vengo a Brasil, sí. Y con el periódico La Folha de Sao Paulo, tuvimos importantes intervenciones ahí. Veja, Folha de São Paulo y TV circulando. Fue muy bien. Fue muy bien. Y luego nos pudimos reunir con el presidente de la Federación de Sindicatos de Abogados de Brasil, el doctor, ¿cómo se llamaba? Walter Bertore. Cierto. Muy bien, que nos atendió, es un gran amigo de Cuba, toda una leyenda en materia de derecho laboral, trabajista. Fue ministro incluso del Tribunal Superior de Trabajo. Una personalidad, estuvimos toda una tarde hablando de Cuba, porque es un profundo conocedor de la historia de Cuba. Muy bien. ¿A cuántos años tú militas con derecho? En derecho llevo 15 años aproximadamente. 15 años. ¿Cómo que es la formación del estudiante de derecho en Cuba? Bueno, como cualquier estudiante, vence una etapa primaria, secundaria, un preuniversitario, y aquellos que aprueben la prueba de ingreso a la universidad, que es una prueba, un examen de suficiencia que se hace en Cuba, bueno, pues toma la carrera. Las carreras son limitadas, por supuesto. Tienen un número limitado que se alcanzan para aquellos estudiantes que tienen mejores resultados. No los que tienen más dinero, los que tienen mejores resultados. Siempre es de acuerdo a la capacidad del estudiante. Sí, muy bien. ¿La Cuba existe la Orden de los Advogados Cubanos? Lo que existe es la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que tiene una filosofía un tanto distinta a la Orden de Abogados de Brasil. Sim. Só para entender, Paulo, você que frequenta Cuba, ele é coordenador, é advogado do Grupo Nacional de Informação e Comunicação. Também. ONBC, Organização Nacional de Bufetes Coletivos. O bufete seria a banca de advogado, é isso?
Sim. Então ele seria da Organização Nacional das Bancas de Advogados. Sim, na verdade em Cuba não existe escritórios privados. Todos eles estão relacionados à organização nacional. Então, como que é um pouco diferente do Brasil, porque você busca a ONBC, que é a banca geral, e ela te indica um advogado e depois ela remunera esse advogado. E todos os valores de processo são fixos. Ah, sim. Vocês fizeram acá, em Unip, na segunda-feira, uma palestra. Sim. Qual foi o tema? Fue fundamentalmente la abogacía en Cuba y los derechos humanos en Cuba, desde una Derechos visión humanos. social. Como é os direitos humanos em Cuba? No, los derechos humanos en Cuba tienen una preservación a escala constitucional. Sí. O sea, están preservados por la ley fundamental, la ley de leyes, la Constitución. Y somos signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Sí. y le hemos dado salida en nuestras leyes y nuestra Constitución a cada uno de los derechos humanos que se imponen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Sim, só para entender, firmada en 1948. Paulo me ajuda a traduzir aqui, mas pelo que ele falou, o direito humano ele vai muito a sério, né? Está na Constituição e eles fazem parte de tratados internacionais de direitos humanos. Mas pelo fato de ser um país comunista, o comandante Fidel, Sí, há muitos anos, Cuba tiene una revolución socialista. sim, Una revolución socialista. Quien es comunista es el Partido Comunista, por supuesto. Dirige la revolución socialista nuestro Partido Comunista. Pero el carácter de nuestra revolución desde 1961 es socialista. socialistas. Sim. Somos socialistas. Sim. Agora me diga, em Cuba, os outros procuram direito para cá. Para quê? Trabalhista não, todos trabalham para o Estado. No, sí, no todos trabajan para el Estado, porque hay otras formas de trabajo que ya están instituidas en la ley que son también provistas de una garantía para preservar esos derechos humanos. Por Entonces, ejemplo, hoy existen el trabajo por cuenta propia. O sea, Sí, hay profesionales. privados, Sí. hay pequeños establecimientos privados que también gozan de garantías, tributan al Estado, Sí. etcétera, como mismo ocurre en cualquier país. É muito legal falar isso, Paulo, porque olha isso, a gente acha que Cuba, por ser um Estado socialista, né? Sim. Todos trabalham para o Estado, é a informação que ele está dando. Existem vários profissionais privados Sim. que pagam impostos e precisam do direito. Como é a criminalidade em Cuba? Muy baja, muy Sí. baja. En Cuba existe el crimen individual, no hay crimen organizado. Não. No hay crimen organizado. Nenhum corintiano na área? No hay crimen organizado. Así, no lo hay. Porque el control ciudadano es tal que no proliferan conductas de crimen organizado. Siempre hay, por supuesto, su delito individual, pero no logran las organizaciones conformar toda una estructura que se pueda catalogar como crimen organizado. No existe el narcotráfico. Sin embargo, sí hay, por supuesto, personas procesadas por narcotráfico, personas que tratan de entrar por Cuba, droga, pero son atrapadas. Casi siempre. Rolando. Porque el control ciudadano es muy fuerte. Qual é a pena para crime de la morte? Para el crimen de muerte, lo que está instituido es en delitos extremadamente graves. Sí. Delitos extremadamente graves. Qual é a pena? Fundamentalmente contra la vida. O sea, Sim, a pena é capital. la pena capital es excepcional, empezando por, es excepcional. Sí. Y es subsidiada siempre por 30 años de privación de libertad. Puede ser o 30 o pena de muerte. Solamente se condena a pena de muerte por crímenes extremadamente graves que não sejam reeducables. Sim. E só para você que está em casa entender, Paulo, me ajude também, que Claro, como claro. eu fugi das aulas do FISC, então meu espanhol também é ruim. Existe a maior pena, é a pena de morte, e exatamente em cima de crimes contra a vida. Né? Contra a Então, vida. depois de 30 anos, ou é 30 anos cumprindo a pena, ou a pena de morte, e crimes que não existe a reeducação, né? Sim. Que ele falando isso, eu até fico animado, que em Cuba ainda tem a reeducação, porque aqui no Brasil, quem vai para o presídio é a escola do crime, né? Então, o cara, ele pode ser preso sim, ele pode ser morto na pena capital. Sobre este punto de la pena de muerte, es válido aclarar que un condenado a muerte, por supuesto, tiene todas las garantías procesales. Sí. Todas las garantías procesales. La pena de muerte en Cuba es excepcional, como le decía, y Sí. tiene apelación de oficio.
¿Qué significa eso? Que instantáneamente un condenado a muerte, el Tribunal Supremo tiene que proyectarse por esa sentencia o denegarla. Entendi. ¿Okay? Que no es un acto arbitrario, se condena a muerte un hombre, no, sino que es un proceso. No Um processo Brasil, bem descrito sim, na legislação. seria como no Brasil devido ao processo legal, né? Sim, sim, Todas claro. as instâncias ele pode. La clemência de presidente? Del Tribunal Supremo, que é o Tribunal órgão Supremo, sim, não do del Tribunal presidente. Supremo, não. Então ele pode até pedir a clemência do Tribunal Supremo. Quantas as instâncias em Cuba? Muito poucos. Como? Los juzgados. ¿Quieres saber los juzgados? Cada provincia. Sí. En Cuba está distribuida por provincia. Tiene tribunales municipales populares, tribunales provinciales populares y Tribunal Supremo Popular. En el tribunal municipal se juzgan aquellos delitos, por ejemplo, Sí. delitos o procesos civiles, Furto. menores, Delito menores, sí. locales, etcétera. Luego, en las instancias superiores, en la provincial, ya se juzgan delitos mayores que pueden, por ejemplo, en el caso penal, delitos de más de 8 años de privación de libertad. Ah, sim. Más de 8 años de privación de libertad es en los tribunales provinciales. Menos de 8 años en los tribunales municipales. Sim. ¿Se entiende? Así. Y el tribunal provincial funciona como segunda instancia para aquellos procesos iniciados Municipal. en el tribunal municipal. Sí. Y el Tribunal Supremo funciona como segunda instancia para aquellos comenzados en el tribunal provincial. Então a gente teria exatamente 3 províncias: a municipal, a distrital e a Suprema. 3 Corte, instâncias. 3 Assim. instâncias. Sim, sim. E é legal isso, né? Até 8 anos, julga no município, acima de 8 anos, no distrito. Temos muito que aprender com Cuba, hein, Paula? Com certeza. Muito Valmir. para aprender. Olha aqui, eu não sabia disso. Quanto tempo se demora, Paula? Está horrível. Sí, O processo. un proceso. Mire, la idea en Cuba con respecto a los procesos es la celeridad. Es uno de los principios que funcionan en Cuba. Es la pretensión constante de culminar el proceso, de darle finalidad. Sin embargo, hay muchos países que alargan interminablemente sí. los procesos porque hay toda una cadena de situaciones y de intereses por el medio de los procesos que les conviene que los procesos se alarguen. En Cuba no. En Cuba los términos de ley son fijos y no hay forma de evadirlos. Son términos de ley, 3 días para estos, 5 días para lo otro, etcétera. En el civil, en el penal hay su proceso. Por ejemplo, un penal común en Cuba no tarda más de un año. No más de un año. No tarda, tiene que ser un proceso muy complejo, complejo, con un proceso investigativo muy grande para que tarde más de un año. Un penal. Então vamos ver, Paulo, se eu entendi. Todo depende de la complejidad del proceso. Depende da complexidade do processo. Na área civil, 3, 5 dias, 10 dias. Por ejemplo, un divorcio en divórcio. Cuba. Divórcio. Sei quanto tempo em Cuba? Un divorcio en Cuba puede tardar 2-3 meses, no más. Nossa senhora. 2-3 meses. Vamos a aprender. Porque la pretensión es culminar el proceso, porque son 2 personas que han roto su vínculo y que necesitan libertad. Mas aqui no Brasil, o divórcio feito hoje no cartório Também. é muito fácil, É eles muito se rápido, contratam, também né? tá rápido. Mas a ação penal, no máximo um ano, é muito importante. Disso tudo que você vem pegando essas informações, você também não tinha esse tipo de informação quando você Sim. foi lá a primeira vez, né, Paula? Sim, claro. Como é que ficou? Você ficou embabascado, Olha, o queixo caído como eu estou agora? Valmir, muitas das experiências do Congresso, porque o Congresso tem toda uma parte de palestras e atividades durante o período da tarde. Uma das atividades, a gente participa de uma audiência criminal em Cuba. Ah, e sim. Cuba é um dos países líderes em juízo oral. Ou seja, é o princípio Eliminou o papel? Eliminou o papel. No completamente, Sí. pero en lo penal, por ejemplo, mayoritariamente es oral. El juicio oral es el acto supremo del proceso, donde se lleva a debate todas las actuaciones de parte. Y ahí se debaten. Se colegian y se le imprime la carga a cada prueba. El juez puede juzgar. Después podemos hablar de cómo es un juicio oral Sí. en Cuba. Muito bem. Existe a figura de juiz e promotor? Sí, existe el juez. Existe el juez, por ejemplo, un tribunal penal municipal Sim. se constituye por un juez juez? principal, que es el presidente, y 2 jueces legos, que son de la sociedad. Son 2 personas de la sociedad que no son juristas, que no son letrados. Sim. ¿Entiendes? Que no conocen de leyes. Son 2 convocados. Hay convocados perfectamente para velar por la seguridad Sí. jurídica en el juicio.
existe el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, en este caso el fiscal y el abogado defensor. Esa es la configuración de un juicio en el Tribunal Municipal. Sí. En el Tribunal Provincial serían 3 jueces profesionales, 3 jueces profesionales donde uno es presidente y hay 2 jueces legos. Sí. Serían 5 jueces. Sí. 5 jueces. El Ministerio Fiscal, la defensa y por supuesto el acusado, los testigos, etcétera, que convocan en el juicio. Se analizan aí as provas testificais, documentais. É um tapa na nossa cara, Paulo, porque é mais democrático do que a gente imagina. Sim, com certeza. Tá. E que tipo de experiência que você já pegou nesses 2 congressos lá, que você, de repente, acha que já pode ser aplicado, você, membro de um sindicato muito importante, Paulo? Sim, Valmir, muitas experiências também, até a nível do sindicato. Eu queria falar um pouquinho mais também sobre o congresso. E além dessas... O congresso é em? Dia 19 a 23 de outubro, na cidade de Havana. Havana. E no centro de convenções. Tá, e o advogado que quiser ir participar, tem um e-mail, telefone? Procura o sindicato. Pode Tá procurar no nosso site, é www.sindicato.adv.br. Tá bom. E eu que sou bacharel em Direito, não fui pegar meu OAB, eu posso ir também, Com se certeza. eu quiser? Como curioso? Sim, temos também a oportunidade como ouvinte. Como imprensa? Também. Eu acho muito rico. Se der brecha, eu vou, hein? Não, com certeza, vai ser muito interessante pra gente. Eu também não, eu tô achando espetacular. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o sindicato, que eu acho assim, um ganho muito forte para a categoria dos advogados, dos profissionais de direito, porque eu sempre falo profissional de direito e não advogado, porque o juiz, ele para de... Ele aposenta, ele volta a ser advogado. O promotor aposenta, volta a ser advogado. O delegado de polícia aposenta. Então é profissional do direito. Com certeza. Mas vamos falar, terça-feira também passada, teve um evento na Biblioteca Municipal de Araraquara. Que evento foi? Foi uma palestra também do Dr. Rolando, abordando justamente os temas de direitos humanos e também o sistema judiciário em Cuba. Tá. Direito. Não, é essa aula que você está dando. Tu vai ser convidado a vir mais vezes a Brasília? Pode ser. Pode ser? Sempre Quantos vendría. dias vai ficar acá, Brasil? 15 días en total. 15, somente 15 dias. Não vai a Salvador? Claro, pero bueno, ya son 15 días solamente porque estamos en los preparativos del Congreso. Es en octubre próximo. Y tenemos que regresar a Cuba para continuar. Yo formo parte del comité organizador del Congreso. ¿Entiendes? Y tenemos que estar en eso. Quantos profissionais do direito estão esperando em Cuba? En Cuba, en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que son los abogados, porque en Cuba hay varios tipos de juristas, como en todas partes. Sí. Están los fiscales, los jueces, los asesores de empresas, pero como abogados en la organización hay cerca de 2.000. 2.000. 2.000 em Havana? 2.000 abogados. Então, no, en La Habana no, en todo el país. Todo o país? Em todo o país. Não. Eu digo quantos profissionais, quantos advogados está esperando no Congresso? ¿Cuántos abogados está esperando el Congreso que vayan? Sí. Que vayan 1.500 delegados. Ah, sim. 1.500 delegados. Es la cifra que pensamos que este año se pueda mover. E quais países? De muchos países. De Europa, de América del Sur, sobre todo una gran delegación mexicana, que nunca falta en el Congreso, porque tenemos un coordinador en México, un representante en México, el doctor Jaime Gutiérrez, que se ha organizado todo el Congreso en México y trae muchas personas a La Habana, y de Brasil esperamos un gran número también. Quantos do Brasil você acha, Paulo, que vai estar lá, doutor? Olha, a gente está buscando em torno de uns 150 entre advogados e alunos de direito. Que bacana. A gente vai fazer um breve intervalo. Na sequência, a gente volta a conversar com o Dr. Rolando, Dr. Paulo Fernando. Estou chamando você de Paulo toda hora. Me desculpe como que falaria em espanhol a intimidade, Dr. Paulo? Sim. Ser amigo desde niño? Sim. Catarrento junto, andando, batendo futebol na pelada pelas ruas. Entendeste não? No. Não sai daí que a gente já volta. Ele tá gravado, só você. Barraco circulando. Oferecimento Savenhago, o menor preço e muito mais. Restaurante do Cidinho. São 45 anos de tradição e bom atendimento. No almoço ou no jantar e para qualquer tipo de comemoração, o lugar é o Restaurante do Cidinho. Conheça o filé à parmegiana, a feijoada, o filé à moda da casa e o salmão do chefe. Restaurante do Cidinho, Avenida Padre Antônio Cesarino, 251.
Disque entrega 3322-0929. Umai Oriental Food, a verdadeira culinária oriental. Sushi, sashimi, nigiri, tempurá, sukiyaki, temaki, manju e outras iguarias da culinária oriental. Venha você também viver novos sabores. Umai Oriental Food, Alameda Paulista, 1443. Fone 3461-5425. Sua empresa não precisa ser grande para ter Unimed. Com apenas um funcionário, você já pode contratar o plano com estrutura completa. Ligue e faça Unimed Araraquara, o plano que toda empresa pode ter. Ele tá gravado, só você e eu. Muito bem, pessoal, estamos de volta ao segundo bloco do Barraco Circulando. Essa semana recebendo aqui o Dr. Rolando e o Dr. Paulo Fernando Ortega, advogados. Dr. Paulo do Sindicato dos Advogados e o Dr. Rolando, que veio a convite do Dr. Paulo, que teve 2 vezes lá em Cuba no Congresso Internacional de Direito, convidar ele para falar um pouco aferiu 2 palestras aqui em Araraquara, uma na Unip e outra na biblioteca, e vai ter o congresso de 19 a 23 de outubro em Havana, esse congresso voltado para profissionais do direito e também para estudantes de direito. O site está aqui embaixo, no vídeo, você pode entrar em contato, e não é caro, viu, gente? Eu vou falar um negócio para você, não é caro, porque conhecimento nunca é caro. E você, faça como eu, mata 2 coelhos com a cajadada só. Chega dia 18, o congresso começa dia 19, depois você vai embora dia 25, curte a Havana, vai. A Havana, ela cheira a cultura, né? Sí, sí. A Havana é muito cultural. ¿Sí? Y muy musical. Y muy antigua. Muy antigua. Muy patrimonial. Sim, e um amigo meu outro dia me falou o seguinte, visite Havana, porque está vendo a abertura, os Estados Unidos já está dando a abertura, visite Havana antes dessa abertura, 100% da abertura, para manter, para pegar o romantismo de Havana, né? Você charuto cubano acá, Brasil? Que si traje charutos, sí. Traje varios charutos. Varios que se los regalé al compañero. Un regalo para ti? Un regalo. Un regalo. 2 regalos? Yo no fumo. Não fuma? Yo no. No Brasil não se fuma, se pita. Se pita. Pita. Você vai ensinar a pitar cigarrito de palha. Ah, bueno. Sim, muito bem. Coisa de mineiro. Conhece mineiro? Sim, Mineiro, Minas Gerais, sim. Minas. Bom, tem que agradecer também o Daniel Forini, que é do SINDPD, está aqui nos bastidores com a gente hoje. O Daniel, que amigo nosso da casa, a gente faz sempre coisa junto, que me falou da sua visita aqui no Brasil, que o Paulo não me liga. O Paulo não me ama mais. Não me liga. Não habla comigo mais. Ah, bueno. Não, me abandonaste, Paulo. E aí o Daniel que falou que o Paulo estava aqui com o doutor Rolando, eu falei, não, vem, traz aqui, vamos fazer entrevista. E também o doutor Daniel Cidrão, que sofreu bullying na escola, certeza, com esse sobrenome Cidrão, era Cidão, era Cidreira, era ou não era? Não sofreu bullying? Tem quantos anos, doutor? Então, na nossa época não era bullying, era zoação, né? Deixava a molecada zoar. Bom, vamos falar um pouco aqui, antes da gente voltar, porque estou muito curioso, eu tenho um amigo argentino, eu tenho um amigo argentino que é advogado em Buenos Aires, e falamos muito sobre direito, ele tira suas dúvidas sobre o Brasil, minhas dúvidas sobre a Argentina. Os nossos direitos são mais ou menos aquela coisa. Cuba está, como diria, à frente, adiantados, sim. Pelo pouco que está me contando, falando, Cuba está muito à frente no seu tempo. Vamos falar um pouco do sindicato aqui. Hoje o sindicato está nas 300 cidades, vocês estão operando. Existe uma sede local em Araraquara, Sim, doutor? Temos uma sede em Araraquara e também uma delegacia em Ribeirão Preto.
Sim. porque o nosso sindicato ele é intermunicipal. Temos advogados de Araraquara, de Ribeirão Preto, de Marília. Uhum. E qual que é a principal carência dos advogados que você detectou nesses 5 anos, doutor? Olha, Valmir, uma das conquistas que a gente está trabalhando para conseguir é a nossa primeira convenção coletiva de trabalho. Sim. E um dos pontos da nossa convenção é justamente o piso salarial do advogado, que está muito aquém do que a categoria merece. Hoje o advogado ele tem um piso inferior ao economista, ao contador, entre outras categorias. E também uma das questões do sindicato, a gente também quer colocar na convenção as questões da NBR, prevenção de LER, tamanho de mesa, cadeira, porque o que acontece hoje muito em grandes escritórios, vou falar uma palavra que coloca um advogado na baia, né? Sim. Porque é um espaço muito pequeno e uma das nossas lutas é acabar com isso e o advogado ter, sim, condições dignas de trabalho. Você disse condições de trabalho, né? Sim. Porque a gente tem os EPIs para várias outras funções, porque a gente não tem os EPIs para os advogados. Uma mesa decente, uma cadeira decente. Eu me lembro na faculdade de Direito, o Torinho, você não teve aula com o Torinho? Não tive aula com ele, mas estudei os livros dele. Então o Torinho dizia o seguinte: você vai ver um advogado sendo economista, mas você não vai ver um economista sendo advogado. Você vai ver um advogado sendo psicólogo, mas não vai ver um psicólogo defendendo o direito. Porque, na verdade, o advogado ele tem várias outras funções para ser advogado. Sim, claro. E ele acaba ficando assim, debruçado em cima de um processo 12, 14 horas. E ele sempre dizia: se eu não trabalhar com conforto, eu não dou resultado. Sim. E isso é verdade, quando você Sim. trabalha com conforto, ambiente, o resultado é melhor, né? Sim. E a gente vê aí muitas vezes, você disse muito bem, muitas empresas, entre aspas, explorando a classe. Até porque a gente está com muito advogado no mercado, né, doutor? Sim, Isso é bom, né? A gente vem certo formando ponto, bastante sim, claro. gente. Muita gente mais estudando. Eu acho que isso é bom, né? Sim. E aí eu estava vendo uma pesquisa, né? Foi esse final de semana, sábado. O brasileiro ainda, apenas 38% do brasileiro procura advogado. E a gente está com um monte de processo abarrotado. Quer dizer, não é um desrespeito com o advogado também, onde o Estado não dá conta de processar os processos? Olha, Valmir, eu vou te dizer que hoje em dia, com a vinda do processo eletrônico, está melhorando muito, até para a gente que atua em áreas, por exemplo, no próprio âmbito civil, as conciliações da 9.099 no Juizado Sim. Especial Civil. Então, o próprio tribunal, no caso eu vou falar o Tribunal de São Paulo, está criando meios aí de estar diminuindo esses volumes, esses processos mais antigos estão sendo julgados com prioridade. Então, tem muitas políticas aí que está favorecendo muito essa questão da demora processual. Claro que a gente está longe ainda do que é um procedimento em Cuba, por exemplo, que demora no máximo 1 ano, mas já pelo nível e o grande número de demandas, então eu penso que as políticas que estão sendo aplicadas estão corretas. Esses tribunais arbitrais, esses tribunais de conciliação particulares que estão surgindo por aí, Sim. você acha que vai ser uma boa solução? Olha, Valmir, tem êxito em muitos pontos. Por exemplo, na questão estrangeira, eu tive já muito contato com advogados na parte do Paraná, do Porto e tudo mais, e eles ajudam muito. Por quê? Porque acaba que, em conflito com a legislação estrangeira, o tempo de um processo no Brasil causaria muitos danos, por exemplo, para questões de carga, de navios estrangeiros. E a lei da arbitragem foi estabelecida até no intuito de melhorar essas condições. Sanar esses problemas, sim, para né? quem opta por ter um árbitro, alguém que é uma pessoa que tem condição de dirimir esse tipo de conflito. Inclusive você está falando de portos, por coincidência um amigo meu que é advogado em Itajaí, que trabalha muito com causa portuária, ele falava até que enfim a gente vai ter, porque você elege ali um árbitro dessa questão, se Sim. tiver alguma questão, esse árbitro vai decidir, e eles sempre estavam fazendo assim, a gente indica um internacional e um brasileiro para a gente tentar resolver. E eles já estavam fazendo isso há muito tempo no Conselho de Arbitragem argentino, uruguaio, e estava indo muito rápido. Algum problema de importação, exportação, contratos, né? Eu acho que a gente vai crescer, vai dar um pulo, né? Sim, com certeza. Tá. E a questão, para a gente encerrar, eu vou te convidar para você vir aqui, da gente no programa Seu Direito, para a gente falar com mais calma, algumas dúvidas. Mas e essa questão ainda do desrespeito com o advogado,
que eu vejo muito, eu vi muito quando estagiei, porque muita gente não sabe, mas o juiz, o promotor, o advogado estão no mesmo nível. Sim. Né? Mas a gente ainda vive num país onde alguns juízes se acham deuses. Alguns têm certeza que são, né? Outros, você não pode falar, eu posso. Uns se acham, outros têm certeza, né? E a gente vive, vou dizer assim, um choque de realidades, porque na verdade o respeito tem que ser igual com todos, né, doutor? Com certeza. E uma das lutas do sindicato é justamente conseguir muitas vezes que o advogado tenha acesso às autoridades numa condição igual, ou uma linha de diálogo que seja bem favorecida entre as partes. Hoje em dia, como você mesmo disse, Almir, é muito difícil às vezes para o advogado conseguir um acesso a uma autoridade ou ter o mesmo respeito entre eles. Mas é uma questão que aí eu deixo a cargo da organização de classe. A OAB, nesse sentido, ela é muito atuante. Eu tenho contato com comissão de prerrogativas e tudo mais, e eu não tenho muito o que falar porque eles, hoje em dia, tanto em São Paulo como aqui no interior, atuam muito incisivamente em problemas dos advogados que têm problema. Eu acho que do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio, é menos. Mas lá no Norte, no Nordeste, eu tenho amigos que são juiz de direito. Sim, sim. Palmas, no Tocantins, ela é juiz de direito. Sim. Ele falou, Valmir, aqui era uma cambada de coronel. E agora que a gente vai tentando resolver, quer dizer, as coisas vão aos pouquinhos mudando. Sim. Vamos falar aqui, amigo Rolando, moras em Havana? Vivo en La Habana, efectivamente. Efectivamente. ¿Cómo fue tu infancia en Havana? No, tranquila, yo no nací en La Habana, yo nací en un pueblito del interior de Cuba que se llama Yaguajay. ¿Cómo se llama? Yaguajay. Yaguajay. Es de origen indígena. Indígena. Y un pequeño pueblito muy humilde. Y poco a poco fui como a los 6, 7 años para Matanzas. Una ciudad cerca de La Habana, Sí. como a 100 kilómetros de La Habana, Sí. en Matanzas, y hace 10 años que estoy en La Habana. Sí. ¿Practicaste deporte en infancia, juventud? Practiqué mucho deporte, fui deportista incluso. ¿Cuál Fui velas, los barcos con la vela. Ah, barco de la vela, sí. Fui Entonces, velero. Nada muy bien. Sí, nado bien. Sí, sí. ¿Los pelos se fueron con qué edad? Bueno, con el mar y con el sol. Mar el sol. No con los estudios, porque No. Fui calvo antes de estudiar. ¿Cómo se es la vida en Cuba hoy? No, la vida en Cuba, contrario a lo que se piensa en muchos países, es tranquila. El cubano es una persona alegre, Sí. contenta, tranquila, muy hospitalaria, muy cálida. Sí. Son muy humildes. En Cuba las personas son humildes en cuanto a economía, pero son ricas en cuanto a valores. Sí. Porque Son patriotas. Sí, porque el Estado cubano se ocupa por igual de todos los niños y los educa. Sí. Le invierte. Cuba es el país La que figlia de operario, la figlia del ministro, igual. Sí, así mismo. La composición racial no es importante. En el gobierno cubano hay tantos blancos como negros. No hay problemas con eso. En ese sentido. Quando o ministro Padilha, ministro da Saúde do Brasil, abriu o projeto Mais Médicos, Sí. veio cá ao Brasil, a primeira leva 400 médicos. Entende? 400? Sim. Eu estava em Brasília, no Hotel Nacional em Brasília, na hora que chegaram cá ao Brasil, os médicos. Eu ficaram hablando, tocando violão, fumando charuto. Aí Carlos disse, eu sou médico em Cuba. Uma simplicidade, Sí. uma bondade. Aí, eu sou médico em Cuba, estar com uma dorita aqui, na hora, tu tens isso. Então, muito fácil, muito hábil. Sí, porque ¿qué pasa? En Cuba los profesionales, tanto los abogados como los médicos, como los ingenieros, cualquier profesional forma parte del pueblo. Sí. Es el pueblo. Sí. Es el pueblo. Dese cuenta que un gran % de los trabajadores cubanos son profesionales. Sim. Son profesionales porque se le dan todas las garantías para que se desarrolle en los diferentes sistemas de enseñanza. ¿Se entiende? Sí. O sea, tiene todas las posibilidades. Solamente aquellos que por capacidad no lleguen a ser universitarios, bueno, quedan como obreros calificados, como técnicos medios. Pero todo el que puede hacer
universitario lo logra. Muy lo bien. logra porque es gratis en todos los sistemas de enseñanza, en todos los niveles. A pergunta para os dois. Paulo, aqui no Brasil, doutor, a gente tem sempre uma visão errada dos direitos humanos. A impressão que se tem é que o direito humano no Brasil ele é só acionado quando o bandido leva chicotada ou borrachada de policial. Aí sempre dá a notícia lá, ó, e a Comissão de Direitos Humanos está fiscalizando a violência contra o traficante, o ladrão. Entende que está falando? Sim, como não. E aí quando é diferente, quando é o contrário, um policial que de repente é baleado, ou uma pessoa que é estuprada, ou que sofre uma violência, a gente não vê uma atuação tão dinâmica dos direitos humanos. Essa atuação não existe ou é a imprensa que não divulga? Olha, Valmir, essa atuação existe. Eu acho que os direitos humanos, além de ser um tema amplo, é universal. E o que eu posso te dizer é que as garantias do artigo 5º da Constituição Federal são bem claras. Uhum. Então, qualquer brasileiro, ele tem direito às condições mínimas aí, que sejam respeitadas e protegidas a vida dele. É que, claro que as questões de presídios e presos são muito mais vertentes e são um tema um tanto até polêmico, porque se questiona aí a tutela do Estado com essa pessoa, ou seja, o Estado é responsável pela vida dessa pessoa. Mas é claro que os direitos humanos, ele protege muito mais que isso. Uhum. Agora, eu acho que nesse sentido, a imprensa acaba focando justamente os problemas mais graves, né? Que são os destaques que acontecem. É o que dá mais audiência, com né? certeza. Tá. Como tu vê los derechos humanos no Brasil? Bueno, por lo poco que he podido ver, porque llevo poco tiempo aquí, no he podido palpar el sistema judicial, no he podido palpar el sistema penitenciario de Brasil, no he tenido una noción clara, pero sí, creo que en Brasil hay todo un desarrollo social y una tutela de los derechos fundamentales. Pudiera haber, yo pienso que sí pudiera haber, incluso yo tuve la oportunidad de estar en Copacabana ahora, y habían movimientos populares en Copacabana, protestas, y todo tranquilo, no hubo violencia, o sea, una manifestación pacífica. Vi ahí, y creo que sí se preserva, y creo que sobre todo hay una conciencia social de no violencia, de no ejercer la violencia por ideales políticos, por ideales de cualquier tipo. El brasileño es un ciudadano civilizado, en mi opinión, muy civilizado. Usted como abogado, sí, usted como abogado, defensor de derechos humanos, ¿cómo ve la presencia de Estados Unidos dentro de Ilha de Cuba con la prisión de Guantánamo? Bueno, son dos temas diferentes lo que me acabas de hablar. Las conversaciones con los Estados Unidos, por supuesto que son positivas. Cuba llevaba muchos años optando por un diálogo con los Estados Unidos. Y la base naval de Guantánamo y el bloqueo son las dos cuestiones fundamentales que hoy frenan el avance más rápido de esas relaciones con los Estados Unidos. Creo que se han dado pasos importantes en la materia diplomática, pero estamos ahí todavía. O sea, por supuesto que hay cuestiones de ideología, de percepción de la democracia, que no son iguales en ambos países y son temas que no se van a resolver con conversaciones porque son diferentes. Pero sí hay muchos puntos en común. Sí hay muchos puntos en común. Hay muchos cubanos en los Estados Unidos. Sí, muchos. Cuba no tiene nada contra los Estados Unidos. Cuba siempre ha intentado un diálogo. Lo que pasa es que se han aferrado a la política esta. Como se dice en el mundo, hay dos tipos de personas. Los que se creen los mejores y los que se creen iguales. Si tú te crees el mejor, lo único que haces es crear muros con el resto. Te divides. Yo soy el mejor, aquellos son malos. Cuba lo que intenta es plantear la igualdad entre los hombres. Bueno, sentémonos a la mesa, conversemos y lleguemos a entendimientos pacíficos sobre los principales temas que nos incumben. ¿Te das cuenta? O sea, Cuba con los Estados Unidos hoy tiene relaciones diplomáticas, que es muy importante porque eso favorece
muchas cosas. Sí, muchas cosas. Ahora, relaciones comerciales, bueno, quizás en el futuro. Muito bem. Quizás en el futuro. Eu tenho que encerrar o programa, não parece, mas já estamos aqui quase 1 hora falando. Doutor Paulo, faça de novo o convite de 19 a 23 de outubro em Havana. Vamos lá. Sim. Valmir, inclusive, eu queria destacar que esse ano a Advocacia Cubana ofereceu um espaço para o Sindicato dos Advogados e vamos ter uma palestra magistral com o Dr. Hilário Bock Júnior, de Ribeirão Preto, Sim. sobre a questão da homoafetividade e os direitos previdenciários. Legal. E inclusive para contemplar os brasileiros que tiverem interesse em Havana. O congresso se inicia dia 19 a 23, são palestras de vários temas, de direito de família, direito civil, penal, trabalho, e durante os intervalos tem atividades como audiências, visita ao presídio de Cuba também, para quem interessar. Só para eu entender, compra-se um pacote ou você compra o pacote do... Sim, esse mesmo pacote? Sim, não, mas no pacote você tem hotel, transporte? Sim. O pacote completo? Sim. O cara vai pegar o avião aqui, vai chegar lá, ele vai ter hotel, vai ter alimentação, vai ter o transporte local, sim. Não vai ter dor de cabeça nenhuma? Nenhuma. Tá. Pelo convênio com o Sindicato dos Advogados, até o doutor Orlando está a cargo aí de fazendo as inscrições, as reservas no hotel, porque onde vai ser o evento, no centro de convenções, já tem um hotel que chama Hotel Palco, que é um hotel muito bom. Sim. E o pacote já é com o hotel, o congresso e a parte aérea. O sindicato no convênio conseguiu 25% de desconto no congresso. Legal. E também temos um convênio com a Copa de 10% de desconto na passagem aérea. Entendi, então é 25% lá e mais 10% aqui na aérea. Sim. Bom, vale dizer que vocês, que estão só esperando 150, é um negócio que vai chamar muita atenção. Eu acho que é um investimento que vale a pena. Não vou perguntar quanto que é, mas quem tiver interesse é só entrar em contato que vai saber o valor aí. Eu digo sempre que não é investimento, educação, né? Então, de 19 a 23, o e-mail está embaixo aqui. Doutor, muito gusto tê-lo aqui hoje. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Guarde quando eu quiser. ¿Cómo? Como é que é? Quando tu queiras, está invitado a regressar. Sim, quando tu queiras, venha cá. Joey vai ficar uns dias em tua casa em Cuba. Perfeito. Uns 25 dias. Muy bien, no hay problema. Paulo, obrigado pela sua presença Obrigado, aqui. Valmir. Você que está em casa, obrigado pela audiência e pela paciência. E até o próximo programa Barraco Circulando aqui na TV Circulando. Até mais. Nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado só você e eu.